Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre prosseguir para o alvo. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Filipenses, capítulo 3, e dos versículos 12 até o 14, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, que tremendo, que revelação, que visão do apóstolo Paulo que o Senhor deu para ele. E o Senhor, nesse tempo, nessa geração, também está dando essa visão, essa clareza, esse entendimento, essa revelação do que o Deus maravilhoso tem de melhor para o seu povo. Deus não muda lá no passado. Deus era o mesmo ontem, hoje, sempre como no passado, como foi escrito para nosso exemplo. Ele tinha o melhor, ele continua tendo o melhor. Só que o povo não pode ser enganado. O enganador ainda está solto por um tempo, está enganando as pessoas. Está evitando que as pessoas entrem no desfrute, entram na Canaã, como no passado, entram na dimensão do Espírito, entram na vida de fé, entra para viver pela fé, não por vista, entra no sobrenatural. Ele luta e impede, tenta de tudo para impedir que o povo de Deus entre no desfrute das promessas maravilhosas de Deus, dos presentes que Ele tem preparado para presentear os filhos que Ele tanto ama. Assim como Ele amava Jesus, Ele disse: esse é o meu filho amado, que me dá só alegria, porque Ele queria ter filhos e filhas em toda a terra semelhantes a Jesus, a imagem de Jesus, e por isso Ele pagou um preço alto na pessoa do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, sacrificando Ele lá na cruz, morte de cruz. Mas Ele honrou tremendamente, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive e reina eternamente e liberou o seu Espírito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, receba as promessas, receba o Espírito, recebe a grande oportunidade de entrar no reino de Deus, na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Veja bem, amados, aqui, por isso precisamos perseverar, como o apóstolo Paulo diz aqui, não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, não. Mas nós estamos no processo, nós estamos em andamento, e nesse processo, nesse andamento, nós estamos livres para desfrutar aquilo que Jesus conquistou para nós. Veja bem, prossigo a conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, o Cristo Jesus nos conquistou e tudo está à disposição agora para você conquistar. Ou seja, você deve se esmerar pela fé. É o cuidado que você precisa viver pela fé, se apropriar pela fé, as promessas, você entrar no reino de Deus, a vontade de Deus, no desfrute, e ser útil para a glória dele, no reino dele, a vontade dele, é pela fé, amado. O apóstolo Paulo diz, não por vistas, mas pela fé. Não pelo sentimento, mas é pela fé.
E ainda ele diz aqui, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Por isso você deve abandonar as coisas do passado, a vida velha, a vida caída, adâmica, pecaminosa, miserável, ela é desgraçada. Essa Paulo diz que ele deixa para trás, porque essa não ajuda em nada, essa não leva para frente, aliás, ela só leva para trás, só retrocede. Por isso devemos ter o cuidado, não fixar mais nossos olhos nas coisas do passado, como até diz um ditado no mundo, águas passadas não movem moinho. Exatamente isso, amado, aquilo que passou, passou. Se deve estar para frente, para aquilo que o Senhor tem reservado, que aí estaremos vivendo pela fé. Retrocedendo, isso é vivendo no natural, no carnal, no caído, que trouxe tantos dissabores, tantos sofrimentos, tantos problemas. Olha só o que ele diz, esquecendo as coisas que para trás ficam. Veja bem, elas não são dignas de ser lembradas, devem ser esquecidas, aqui diz a palavra. Mas avançando para as que diante de mim estão. Porque tudo que o Senhor tem, estão diante de nós, estão em Cristo que está à nossa frente. Amém, amados? Glória a Deus. E depois do 14 ele disse, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue para o alvo. Vamos prosseguir para o alvo, para aquilo que está à frente. Veja bem, para o prêmio. Deus tem um prêmio. Deus tem um galardão. O apóstolo Paulo sabia disso. Não era só a salvação, mas ele tinha um prêmio, ele tinha um galardão, ele tinha uma recompensa por viver pela fé, por viver numa dimensão mais elevada, por viver seguindo Cristo, por viver se consagrando a Cristo, por viver se entregando de uma forma incondicional a Cristo, por viver guiado pelo Espírito Santo, por viver ser cheio, transbordante do Espírito Santo, por viver batizado no Espírito Santo e com fogo, para a glória dele. Amém, amados? Olha só que diz, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que toda a plenitude de Deus está em Cristo Jesus. E no final você ouvirá a voz, doce voz suave do Mestre, dizendo, você lutou, você batalhou, você prosseguiu, você chegou, alcançou o alvo. Muito bem agora. Eu te digo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você consegue imaginar o que Jesus fala do gozo? Gozo é plenitude, gozo é vida plena, abundante, gloriosa, mais que vitoriosa. Mas lembra tudo em Cristo Jesus. Amém, amados? Então vamos orar, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Porque você tem muitas pessoas nos teus contatos que você ama, que talvez estão esmorecendo, talvez estão desanimando devido às provas, devido às tribulações, devido às aflições, devido às angústias, devido ao sofrimento, devido às restrições que eles estão tendo, porque estão passando no deserto, mas logo, logo eles atravessam o deserto e chegam na plenitude de Deus que está em Cristo Jesus, chegam na Canaã lá do povo, lá do passado, chega na dimensão do Espírito agora, chega na dimensão da fé, chega na dimensão de ver a posição da vida mais elevada, qualidade de vida mais elevada, gloriosa.
e experimentar também, ouvir a voz do mestre, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Gozo pleno e completo em tudo gozo. Quer dizer, vida plena, completa, abundante para essas pessoas que você ama também. Amém? Para eles também poder realmente ter essa experiência do sobrenatural nas suas vidas. Ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento tão extraordinário, tão fantástico, tão sobrenatural. Estarmos diante do Deus vivo, oh Deus Todo-Poderoso, aquele que desvenda os olhos, aquele que remove os tampões dos ouvidos, aquele que quebra as barreiras, correntes, os bloqueios, para cada um poder entrar nas promessas, entrar no teu sobrenatural, operar, Senhor, no sobrenatural, experimentando milagres nas suas vidas e através delas, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.